Olá, investidores, tudo bem? Sou o João Marcos, assessor de investimentos na LHX e estou vindo aqui conversar com vocês um pouco sobre fundos de investimento. Antes de qualquer coisa, eu queria salientar para vocês acompanharem sempre o canal Super Investidores, pois aqui estará os vídeos que vão te ajudar sempre nesse começo a entender um pouco mais do mercado financeiro, a entender um pouco mais sobre planejamento financeiro e te ajudar a alcançar o seu sucesso financeiro o mais rápido possível. Então não se esqueça de acompanhar sempre o canal. Como eu disse, o assunto hoje é fundo de investimento. E eu vou começar explicando primeiro o que são fundos de investimento. Um fundo de investimento nada mais é do que um condomínio onde pessoas somam patrimônio e terceirizam a função de escolher os melhores ativos. Exemplo, é como se todo mundo de Goiânia colocasse o dinheiro em algum local e demandasse a uma pessoa específica, um especialista, para que ele escolhesse quais seriam os melhores ativos para fazerem aplicações que trariam os melhores retornos com o menor risco possível. Dentro da categoria de fundos de investimento existem duas categorias que são os pilares, posso assim dizer, desse tipo de investimento, que são os fundos de investimento de gestão ativa e os fundos de investimento de gestão passiva. E no que eles se diferem? Um fundo de investimento de gestão passiva, ele nada mais é do que um fundo onde o gestor não se preocupa tanto em escolher aqueles ativos para compor seu portfólio, pois ele só se preocupa em acompanhar um determinado índice, um determinado fator, por assim ser. Exemplo, um fundo que quer sempre acompanhar a taxa de juros brasileira. Não sei se vocês acompanham, mas volta e meia sai no jornal que a Selic aumentou ou diminuiu um pouco. Existem alguns fundos que anualmente tentam buscar acompanhar essa taxa de juros no decorrer do ano. E um fundo desse a gente denomina de gestão passiva, pois o gestor não há muito o que se preocupar, nem o que escolher, nem o que analisar de certa forma. E geralmente esses fundos de gestão passiva, eles possuem uma taxa de administração bem irrisória frente aos fundos de gestão ativa, pois como eu já salientei, o gestor acaba não tendo muita preocupação, nem tanta opção assim para escolher os ativos que irão compor a sua carteira. Já numa gestão ativa, as taxas de administração costumam variar ali na casa de 2%, não fugindo muito disso. E por que essa taxa é um pouco maior? Porque demandará do gestor um trabalho onde ele tem que escolher, analisar, fazer as melhores escolhas para o fundo para alcançar ali os melhores rendimentos com os menores riscos. Agora eu vou falar sobre os 3 tipos de fundos de investimento. Lembrando que eles também vão encaixar na questão de fundos passivos e fundos de gestão ativa. Vamos falar um pouco agora de fundo de renda fixa. Um fundo de renda fixa, ele obrigatoriamente é composto de ativos de renda fixa. Quando ele tem uma gestão um pouco mais ativa, ele vai se chamar fundo de crédito privado em sua nomenclatura, pois o gestor estará ali procurando as melhores opções de crédito no mercado para compor o patrimônio desse fundo. Quando ele for de gestão passiva, ele muitas das vezes terá em seu nome a nomenclatura de referenciado. Por quê? Porque ele está seguindo algum índice. Aí já é um fundo de gestão passiva. Como aquele exemplo que eu dei anteriormente, os fundos que procuram seguir sempre a taxa de juros. Esses são os famosos fundos referenciados DI. Quando a gente fala de renda fixa, é sempre importante salientar que todos eles, de certa forma, estão atrelados aos juros correntes no mercado. Seja atrelado à inflação, seja um juros pré-fixado, ou seja taxa Selic. Então, sempre que há cortes nessa taxa de juros, esses fundos são afetados, diminuindo assim um pouco a sua rentabilidade. Então, em cenários de juros baixos, como a gente vive atualmente, é importante a gente entender que a diversificação em ativos com mais volatilidade podem nos trazer aqueles rendimentos que estávamos acostumados em momentos de juros altos. Então, com juros baixos, teremos que tomar mais risco. Isso é sempre importante frisar
e colocar na cabeça no momento de investir. Outra categoria de fundos que a gente utiliza bastante é o fundo multimercado. Esse sim, ele já possui uma liberdade muito maior para trabalhar, pois o mesmo não é obrigado a compor o seu portfólio em determinadas proporções de ativos, tendo 100% do seu patrimônio livre para escolher qualquer operação e qualquer ativo para ali compor o seu patrimônio. Esse fundo ele se difere muito dos outros por ter essa flexibilidade. Por fim, outro fundo que a gente utiliza bastante também é o fundo de ação. Esse fundo de ação, ele também entra na categoria passivo quando o seu índice referenciado for o Ibov. Então você tem bastante fundos de ação que sua preocupação é seguir basicamente o Ibovespa. E também existem fundos de investimento em ação que o seu foco é atingir ali uma maior rentabilidade, comprando já papéis diretamente na bolsa, escolhendo as melhores oportunidades, analisando todos os ativos que já compõem, né, a nossa bolsa brasileira. Esses já são os fundos de investimento de gestão ativa. Fazendo esse apanhado sobre os três fundos, a mensagem final que deve ficar é sempre entender o seu perfil, pois nesses três fundos que eu citei a gente fez uma escala de volatilidade, partindo de renda fixa sendo o menos volátil para o fundo de ação sendo o que possui a maior volatilidade, onde seu risco e ou propensão de perder patrimônio acaba sendo maior. Só que também a sua propensão de ganho acaba muitas das vezes sendo maior frente a um fundo de renda fixa. Então entender o perfil de cada investidor é muito importante para saber a porcentagem do seu patrimônio que estará alocado em cada um desses tipos de fundo. E aqui no nosso canal tem um vídeo explicando sobre perfis de investidor. Se vocês derem uma olhada, vocês vão entender um pouco mais e poderão entender a si qual perfil que vocês estão encaixando e dessa forma serem mais seguros no momento de investir.